Gente, andar de carro é prático, te leva para onde você quiser, né? Mas se você não cuidar dos itens de segurança, essa saída pode se tornar aí um pesadelo. É, você sabe, né? A gente tem ideia de algumas coisas. Por exemplo, não dá para andar com pneu murcho, não dá para sair sem gasolina, né? Vai ficar no meio do caminho. Mas quais são os erros que a maioria das pessoas comete e quais são os itens que merecem atenção constante? A repórter Franciele Miani está lá fora no nosso estúdio 5 com os cabelos esvoaçantes e vai contar pra gente. O que a gente precisa? Vai dar uns toques aqui com os nossos convidados. Boa tarde, Fran. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, cabelos avoaçantes aqui, até porque tá um solão, mas tem um ventinho tão gostoso aqui fora. Então, gente, quem tá aqui comigo são dois especialistas em segurança automotiva, que é a Cleo e o Júlio, e eles vão nos dar super dicas, até porque antigamente parece que as pessoas olhavam mais para o carro, né? Hoje em dia não, entra no carro, já quer ligar e pronto, já sai. Daí quando vai sair, quando começa a chover, a palheta tá aqui, não adianta nada, não funciona, tu quer frear, o carro não respeita o que você pede. Então, o começo de tudo mudou bastante coisa, né? Boa tarde, Cleo. Boa tarde, boa tarde. Realmente, existe uma diferença nas gerações. Os apaixonados por carros e aqueles que ligam a chave do carro e sai. Não tem o hábito, não tem a preocupação de fazer realmente a manutenção preventiva do carro. Entender que o carro eles são peças que precisam de cuidados e precisam de manutenção. E o mais importante, quando você faz um acompanhamento, você vai ter mais segurança no carro. Com certeza. E olha só, a gente trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo até porque a primeira coisa que deve se olhar, são várias coisas, mas um dos itens que deve se tomar realmente atenção é aqui, ó, o pneu, gente. E muita gente não sabe quando que o pneu tá careca, quando que ele precisa ser trocado, quais são os cuidados que a gente deve ter. E claro que o Júlio vai nos dar as dicas, já marcou aqui. O que a gente precisa ficar atento no que diz respeito aos pneus? Então, eu gosto sempre de falar que o pneu ele é a primeira peça com desgaste visível do carro. Então, eu fiz essas marcações para vocês entenderem um pouco do que é o desgaste do pneu, né? Para você que está em casa, de repente, poder acompanhar. Esse aqui é o limitador, eu estou mostrando aqui. O que acontece? Quando o pneu ele chega no final da sua vida, isso aqui é um bloqueador de água. É onde termina a borracha do pneu com 1 milímetro de borracha e ele a eficiência dele não tem mais validade. Então essa é a hora correta de você trocar o pneu. Tá, então só para quem está em casa entender, né? Isso daqui para os dias de chuva, se não tiver certinho, vai dar problema, né? Exatamente. Ele perde eficiência num dia de chuva, né? Numa estrada com lama, etc e tal, né? Só para você entender que você está em casa, aqui na lateral, eu fiz um riscozinho, tem uma setinha a cada 15 centímetros. Esse é um ponto que tem o limitador interno do pneu. Então você que está em casa pode olhar na setinha lateral e você vai conseguir visualizar o TWI, que é o limitador de borracha do seu pneu. Tá, ok. Então tá, a pessoa que estiver em casa precisa ficar atento a esses sinais, quer dizer que precisa trocar. Esse, por exemplo, está na hora de trocar. Está na hora, a gente já trouxe esse exemplo para realmente ver que é um pneu que está chegando no limite dele, ele está quase no limitador e já está no estágio perigoso, né? Então tá bom. Outra coisa que também se refere aos pneus é a questão da calibragem. Em quanto tempo tem que ser feita essa calibragem? O correto pela fábrica seria 1 vez por semana, mas nos dias atuais, se você conseguir fazer 1 vez por mês, está dentro de um padrão bem eficiente, porque realmente a calibragem ela é importante, porque numa freada brusca e no desgaste do pneu principalmente, consumo de combustível correto para o veículo anda mais leve, mais solto, e numa freada brusca o carro pode pender para o lado se a calibragem não estiver correta. Então é importante realmente frisar e olhar isso a cada 1 vez por mês no mínimo, quando vai no posto de gasolina ou vai numa empresa especializada, é bem legal dar uma verificada, 1 vez por mês no mínimo. Outra questão importante é a suspensão do carro, né? Então, quais são os sinais que o carro dá que tem algo errado? Então, eu sempre gosto de falar que suspensão, freio e pneu são 3 coisas que estão linkadas, certo? Um só funciona certo com o outro também funcionando, tá? A frenagem do pneu é incrível, tem que ter o pneu, senão não funciona. O freio, se o freio não estiver de acordo,
o carro não vai parar, vai acontecer a mesma coisa. Então, uma coisa faz parte da outra. E uma terceira coisa, que é um mito que a maioria das pessoas não conhece, que é a parte da suspensão, em relação ao amortecedor principalmente. O amortecedor, ele é uma peça com desgaste. Existe um mito das pessoas que acontece? O amortecedor só precisa ser trocado quando ele está babando, certo? E não é correto. Ele tem uma vida útil sim, uma vida útil média de 40 mil quilômetros, tá? Então, existe uma medida em cima desses 40 mil quilômetros que diz o seguinte, que se um carro ele tiver a 70 km por hora vazio, numa frenagem ele vai levar 3 metros a mais para frear. Então, se você tiver que fazer uma freagem brusca em relação a uma faixa de pedestre, por exemplo, para não atropelar um pedestre, você vai acabar atropelando um pedestre. Eu acho que isso é segurança, isso é o mais importante para a gente. Então, como eu disse, as 3 coisas estão linkadas, os 3 têm que estar com a manutenção em dia, né? Tudo tem que estar em ordem. Uma última questão que a gente também tem que comentar é a questão dos freios. Quando que a gente pode perceber que realmente tem algo de errado? Porque às vezes a gente freia, o carro não responde da forma como deveria. Como que a gente pode observar? Opa, vou ficar antenado quanto a isso. Então, o correto, na verdade, é você fazer uma manutenção preventiva. A cada 10 mil quilômetros, você passar numa empresa autorizada ou com o seu técnico de confiança para você conseguir fazer esse checklist. Então, a cada 10 mil quilômetros, verificar os pneus, verificar os freios e verificar a suspensão. Nesse requisito freio, você pode notar a frenagem um pouco diferente, certo? Ou o técnico pode estar te falando, na próxima troca ele vai te avisar, né? Por isso que é importante você sempre fazer essa revisão a cada 10 mil quilômetros e muito importante é você criar um histórico dentro de um mesmo lugar, para o cara poder o técnico poder estar falando para você, na próxima troca nós vamos ter que trocar o pneu, trocar o freio e vice-versa. E você poder também estar se programando financeiramente para isso, né? Bom, são vários detalhes, gente. Se deixasse, a gente ficava aqui conversando durante muito tempo. Eu falei ali que a questão da palheta realmente é outra coisa que a gente só se dá conta quando começa a chover e daí a gente vê que a palheta não está dando conta. E aí, o que a gente vai fazer? Então, são itens de segurança que a gente deve tomar cuidado já agora. Já agora, ainda mais que a gente está no Maio Amarelo, que é muito importante. Você está salvando a sua vida e salvando a vida de outras pessoas, né, Cléo? Para concluir aqui a nossa conversa. Exatamente. Eu acho que o mais importante, Fran, é você tá com o seu carro, você cria ali um elo com o seu carro, certo? Então preste atenção aos sinais do carro. O corpo humano não dá sinais quando não está funcionando, o carro a mesma forma. Os freios, fica duro, trepida, o pneu, você tem o DWI que você pode acompanhar, a própria suspensão, você começa a perceber barulhos, o carro não fica tão confortável. Então o fator mais importante é você prestar atenção. E como você falou, estamos no Maio Amarelo, um alto índice de acidentes hoje gravíssimos e a maioria deles ligado ao quê? A falta de manutenção, a reparar no seu carro. Não é só ligar a chave, é a sua vida que está ali dentro, dos ocupantes e das pessoas que estão aí nas vias, né? Então, realmente, desde a palheta ao carro, a todo o carro, prestar atenção. Com certeza, é isso aí. Então se você ainda não fez a sua revisão, se já faz um tempo que você fez essa revisão, tá aí o momento, já marca aí sua revisão, até porque é muito importante, gente. Eu volto com você aí no estúdio, super dicas da Cléo e do Júlio, é com você, Gisele. Fran, Cléo, Júlio, obrigada pela participação e é isso mesmo, tem que ficar atento, o Maio é amarelo para lembrar. Mas a gente tem que cuidar o ano inteiro, né, gente? Porque não dá para ficar dando mole e acidentes acontecem. Eu nem chamo de acidente se a gente é negligente, né?